a sessão da Câmara Criminal do Egresso Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior ordinária, né? Aí está extraordinária. Na verdade, é da sessão ordinária. Mas essa correção aí. Ela é extraordinária, desembargador. A ordinária é na terça, sempre. Sim, mudar, é porque ela foi na quinta, tudo bem. Se tá mudar certo. o dia ou o horário, era para ser extraordinária. Tranquilo. Então, pode ir descendo aí. Tem alguma observação? E ela está sendo sempre encaminhada nos e-mails, não é isso, Ana Cláudia? Também para os gabinetes, não é isso? Sim, senhor, desembargador. A preocupação é que essa ata, o nosso registro aqui, fica documentada, aprovada. Todos de acordo aí? Sem som, doutor Guedes? De acordo. Aprovada a unanimidade. Comunicações, indicações e propostas. Aqui agradecer ao doutor José Alves, quarto procurador de Justiça, pelos relevantes serviços prestados aqui durante o mês de maio e que certamente retornará aí em breve. Teremos no mês de junho, doutora Naide, ao que parece. Então, doutor José Alves, nossos agradecimentos aí pela participação de Vossa Excelência. Excelência, quem agradece sou eu, é sempre um prazer participar das sessões da Câmara Criminal. Obrigado, doutor Zé Alves. E aqui eu tenho uma proposição do voto de aplauso, de congratulações aqui com a doutora Cibele Benevides, a segunda edição do seu livro Colaboração Premiada. Doutora Cibele, que dedicou este exemplar aqui a dedicatória dela, para a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do meu querido Estado do Rio Grande do Norte, dedicatória da doutora Cibele, e este livro que foi mencionado agora, recentemente, no voto aí do ministro Edson Fachin, né, no julgamento lá da anulação ou não da colaboração premiada de Sérgio Cabral, que está em votação virtual lá no Egresso Supremo Tribunal Federal. Então, aí a proposição, os parabéns para a doutora Cibele, com este trabalho aí rico, né, e que certamente será utilizado aqui também por todos nós. Todos de acordo? De acordo, Excelência. Ministério Público se associa, doutor Zé? Ministério Público se associa, Excelência. Então, aprovada a unanimidade, que seja aí encaminhado aí, Ana Cláudia, o expediente à doutora Cibele Benevides. E também, ao que parece hoje, nós temos aí a última participação aqui do desembargador Amilcar Maia. Não é isso, desembargador Amilcar? Então, que parece sim, parece-me que não fui informado que não há pedido de prorrogação, então significa que está tudo bem com o desembargador Gilson e deve estar voltando na segunda-feira. Notícia boa é a saúde do desembargador Gilson, e aqui nos resta agradecer a colaboração, a participação aí do desembargador Amilcar Maia aqui conosco nesse mês de maio. Então, desembargador Amilcar, nossos agradecimentos aí pela participação de Vossa Excelência. Sempre um prazer. Eu não tenho nenhuma outra proposição. Desembargador Amilcar Maia, comunicações, indicações e propostas. Nenhuma, Excelência. Só agradecer o convívio com os senhores nesse período. Doutor Roberto Guedes. Nenhuma, Excelência. Opa, e esquecendo do doutor Guedes também. Doutor Roberto Guedes, que foi um tempo maior aqui conosco, embora, doutor Roberto Guedes, alguns processos, Vossa Excelência, como revisor ou como relator, certamente ainda nos honrará com a sua presença aqui na Câmara Criminal, mas formalmente hoje é a última sessão em que o doutor
Dr. Roberto Guedes substitui aqui o desembargador Saraiva Sobrinho, que retornará amanhã já, Segunda-feira. segunda-feira, retornará aqui ao Tribunal de Justiça e na terça-feira, 1º de junho, na sessão da nossa Câmara Criminal. Então, doutor Roberto Guedes, o nosso agradecimento, a colaboração de Vossa Excelência, extrema relevância, seja conteúdo jurídico, na convivência harmoniosa, e só temos aqui a agradecer. Então, aí eu faço essa proposição formal aí, de uma moção de agradecimento ao Dr. Roberto Guedes, e que, se aprovada, que seja encaminhada para constar a ficha funcional aí do magistrado, Dr. Roberto Guedes. Esteve conosco aqui 3 meses, Dr. Roberto Guedes? 3 meses. Em torno de 3 meses aqui conosco. 100 dias, eu acho. Foi a partir de fevereiro, início de fevereiro. Perfeito. Todos de acordo? Bardo Amilcar? Aprova. Michel Cruz se associa? Se associa? Com imenso prazer. Então, Senhor pronto, presidente, aprovado. eu é que agradeço o convívio e o aprendizado aqui nessa Câmara. E estou à disposição, na hora que for sorteado, para colaborar e aprender. Muito obrigado. Obrigado, doutor Roberto Guedes. E Vossa Excelência tem a palavra para comunicações, indicações e propostas. Não, só agradecimento. Muito obrigado a todos, sem nenhum. Perfeito. Então, esgotada essa etapa, vamos dar início aos julgamentos e, primeiro, com sustentação oral, é o 45, aí na ordem cronológica, é o habeas corpus número 80, 57, 43, dígito 91, o ano 2021, impetrante, Dr. Otoniel Maia de Oliveira Júnior, paciente, Eduardo Gleidson Silva Araújo, autoridade coatora, juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mossoró, o relator Dr. Roberto Guedes. Está em mesa, doutor Roberto? Está em mesa, excelente. Doutor Otoniel, Vossa Excelência, doutor Otoniel está na sala. Está, desembargador. Doutor Otoniel, Vossa Excelência tem a palavra por até 10 minutos. Bom dia, novo presidente. Primeiro eu quero me desculpar com Vossas Excelências, que eu estou aqui estava preparado para fazer essa sustentação, mas houve uma operação da Polícia Federal e nesse momento eu estou fazendo pelo telefone aqui da sede da PF, porque os colegas do escritório já estavam todos com diligências pré-agendadas para hoje. Então, ficou para mim a sustentação oral e também acompanhar essa operação aqui da Polícia Federal em Mossoró. Mas, Excelência, na pessoa do presidente, eu cumprimento os demais desembargadores, o procurador de justiça aí presente. E, Excelência, o presente feito trata-se de um habeas corpus, onde foi preso um jovem, Eduardo Gleidson, e aí eu já quero iniciar dizendo que ele é réu primário, tem profissão definida, residência fixa, e essa prisão se deu em uma abordagem de rotina da Polícia Federal, onde ele foi encontrado junto com um menor de idade, com uma mochila onde continha 1,418 kg de maconha. A autoridade coatora, o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mossoró, entendeu, conforme a decisão, o ato coator que juntamos aí aos autos, pela manutenção da prisão, fundamentando que haveria violação à ordem, ofensa à ordem pública, em razão da grande quantidade de droga, que seria essa apreensão de 1,418 kg do entorpecente, vulgarmente chamado de maconha. E aí, Excelência, a gente, inclusive, 2 dias antes da nossa impetração, nós juntamos isso aí na petição inicial, senhor relator, e 2 dias antes da nossa impetração, o STJ havia publicado a decisão do HC 641266 de São Paulo, cujo julgamento se deu em 27 de abril, agora de 2021, e a publicação do acórdão em 5 de maio. Nossa impetração é do dia 7 de maio. E também o HC 611-625 de São Paulo, ambos da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, onde foram substituídas as prisões preventivas por prisões cautelares, por medidas cautelares diversas,
entendendo que a quantidade da droga por si só não seria suficiente. E aí, Excelência, para encerrar nossa fala, quer dizer que chamar a atenção do nobre relator e dos senhores desembargadores que vão julgar esse habeas corpus, de que, em caso de condenação, esse acusado não ficará preso, porque certamente a pena dele não ultrapassará os 8 anos, e sendo ele réu primário, a pena recomendada será em regime aberto, se menos de 4 anos, ou em regime semiaberto, se entre 4 e 8, conforme exige o Código Penal. E, para encerrar nossa fala, Excelência, queremos pedir a concessão da ordem e que sejam aplicadas medidas cautelares menos invasivas, inclusive a monitoração eletrônica. O senhor Eduardo tem profissão definida, residência fixa, 21 anos de idade, e, inclusive, está sofrendo graves violações, porque desde sua prisão em 20 de abril não teve nenhum contato com seu advogado ou com familiares dentro da cadeia pública, em razão da pandemia do Covid-19. Inclusive, juntei também aos autos o ofício da direção da cadeia pública nesse sentido, suspendendo, inclusive, audiências judiciais. É o nosso pleito. Esperamos pela concessão da ordem, com a revogação da prisão ou substituição da mesma por medida cautelar diversa, inclusive a monitoração eletrônica. É como peço e aguardo a decisão de Vossas Excelências. Perfeito, doutor Toniel. Doutor José Alves, Vossa Excelência tem a palavra. Parabenizo o doutor Toniel, apesar das dificuldades, pelo trabalho realizado. A posição do Chefe, eu vou externar apenas com a leitura da ementa, que já é de conhecimento de todos. Ementa constitucional e processual penal, habeas corpus, prisão preventiva, imputada a prática do delito de tráfico de drogas, alegada deficiência na fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, rejeição, elementos mínimos de convicção valorados dentro de um parâmetro razoável e proporcional pela autoridade apontada como coatora, inaplicabilidade do caso de medidas cautelares diversas na prisão, garantia da ordem pública, circunstâncias pessoais favoráveis e relevância, pandemia como causa insuficiente para a soltura do preso, necessidade de demonstração de riscos concretos à saúde, parecer pelo conhecimento e denegação da ordem. Essa é a posição do Ministério Público, Excelência, parecer da 10ª Procuradoria de Justiça. Doutor Roberto Guedes, relator, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu quero primeiro parabenizar o doutor Toniel pela sustentação oral, mas eu não estou encaminhando o voto pelo conhecimento e negação da ordem. Eu acho que há necessidade, sim, da manutenção da custódia. Eu vou ler aqui a ementa, que diz: constitucional e processual penal, habeas corpus, tráfico de droga, artigo 33 da Lei 11.343, de 2006, segregação lastrada na garantia da ordem pública e perigo libertatis, requisito da preventiva demonstrada quanto antes, pleito liberatório razão da pandemia do Covid-19, paciente fora do grupo de risco, ausência de elementos a amparar a conversão do caso de medida diversa, artigo 309 do Código de Processo Penal. Inexistência de constrangimento legal, ordem conhecida e denegada. É seguir com o meu voto, senhor presidente. Perfeito, eu acompanho Vossa Excelência. Eu faço destaque, o doutor Toniel disse na tribuna virtual, de referência a precedentes do STJ, tem outra quantidade em sentido diverso, de que a quantidade de droga apreendida ela é um indicativo da periculosidade social do paciente, né, justificando a segregação cautelar. Mas, no caso concreto, não se limita a isso tão somente. Há aqui notícias de que o paciente tem outros registros de processos criminais e que também, no momento da apreensão da droga, criou embaraços para o flagrante, tentando fugir. Então, assim, o que se tem dos autos é um indicativo de que solto haveria comprometimento aí da ordem pública. E, por esta razão, eu acompanho o voto do ilustre relator. Não sem antes parabenizar o trabalho de Vossa Excelência. Desembargador Amilcar Maia, como vota Vossa Excelência? Também acompanho o relator. Então, como resultado, você é julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Um abraço, doutor Toniel. Até uma próxima oportunidade. Até mais, Excelência. Obrigado.
o seguinte aqui na sustentação oral, 22, apelo criminal 10.01.13, dígito 10, em segredo de justiça, então vai ficar para o final. O relator, doutor Roberto Guedes, não é isso, doutor Roberto? Na sequência, o oitavo aí na ordem cronológica é o recurso sentido estrito número 80.2907, dígito 48, o ano 2021, recorrente Arthur Silva Franco, defensor público doutor Francisco Galdino de Andrade Neto, recorrentes Jefferson Max de Oliveira e Janildes Faustino de Souza, advogado doutor Ricardo Luiz da Costa e Sergimar Francisco de Oliveira, recorrido do Ministério Público, relator doutor Roberto Guedes. Está em mesa, doutor Roberto? Em mesa, excelência. E neste, doutor Fernandes Braga falará em defesa Arthur Micael, excelência. de Arthur Micael. Perfeito. Então, pela papeleta aqui, doutor Fernandes, obviamente, certamente, Vossa Excelência já fez juntar os autos o instrumento aí. Subestabelecimento, procuração também. Já tem os autos, não é isso, doutor Roberto Guedes? Então, Vossa Excelência, processo em mesa, Vossa Excelência tem até 15 minutos, desculpa. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores desembargadores, desembargador Roberto Guedes, desembargador Amilcar Maia, senhor procurador de Justiça José Alves da Silva, senhores serventuários da Câmara Criminal, colegas advogados, eventualmente, que estejam na sala virtual. Excelência, eu faço hoje sustentação oral por escrito do recurso em sentido estrito de lavra do colega advogado Francisco Galdino, o qual me subestabelece com reservas de poderes. Excelência, em resumo breve, os fatos tratam de uma decisão de pronúncia do qual pronunciou Arthur Micael Silva Franco por um suposto homicídio do qual ele seria o mandante, ocorrido em 7 de janeiro de 2019, às 18 horas, na estrada da Raiz, na cidade de Mossoró. E aí consta da decisão de pronúncia de que haveria, sim, os indícios mínimos de autoria e a materialidade do delito, logo, exercendo esse juízo de admissibilidade, e o juízo de primeiro grau pronunciou não só Arthur Micael Silva Franco, como também os senhores Jefferson Max de Oliveira, conhecido como Vagem, da Vagem e Janildes Faustino da Silva. Excelência, preliminarmente, de lavra do colega, doutor Francisco, ele ostenta pleiteando a nulidade da decisão de pronúncia devido, quando, do seu primeiro tópico preliminar, ele sustenta de que houve a invasão do WhatsApp do celular dos que foram presos, né, consequentemente, e de que a polícia teria tido acesso sem determinação, sem ordem judicial. E ele sustenta, faz juntada aqui também de um recurso ordinário, o relator foi o ministro Nefi Cordeiro, do 6º Turno Superior, do Superior Tribunal de Justiça, datado 19 de abril de 2016. Excelência, fazendo um adeno às transcrições postas aqui pelo recurso sentido estrito, com o advento da lei de pacote anticrime, trouxe uma alteração do Código de Processo Penal, que seria justificando essa preliminar do colega advogado, do doutor Francisco Galdino, a necessidade da cadeia de custódia, ou seja, a cadeia de custódia das provas coletadas dentro da fase inquisitorial que vem resguardar teor probatório quando da fase judicial. Por isso, ele ostenta, das transcrições do seu recurso sentido estrito, a nulidade, logo tal, preliminarmente, quanto à sentença de pronúncia. No mérito, Excelência, o que ocorre e que sustenta o colega Francisco Galdino é de que a sentença de pronúncia ela foi arregimentada exclusivamente no artigo 55 do Código de Processo Penal. Ou seja, o juízo laborou a construção de uma sentença de pronúncia, eventualmente colocando o recorrente Arthur Micael já para a segunda fase do Tribunal do Júri, do qual seria, assim, competência dos juízes leigos, e aí ostentando a competência nata da nossa Carta Política, que é a Constituição do Brasil. Nesse caso, de fato, carece de fundamentação, e aí, pelo próprio crivo da sentença de pronúncia, o juízo faz a seguinte colocação na sua sentença de pronúncia. Apesar da instrução criminal
não ter produzido elementos concretos de autoria delitiva por parte dos réus, isso não descredibiliza as informações importantes produzidas na investigação que subsidiaram a confecção da exordial acusatória. Ou seja, o juiz ele se vale exclusivamente da fase inquisitorial para ostentar e proferir uma sentença de pronúncia, alavancando aqui o recorrente diretamente para a segunda fase do tribunal do júri, o plenário do tribunal do júri. Há uma violação, sim, ao passo, tanto da lavra posta aqui no recurso em sentido estrito, do artigo 155, pelo juízo do Tribunal do Júri de Mossoró, bem como também há uma violação do artigo 155. O juiz ele se debruça exclusivamente, ao passo que traz transcrições na sua própria sentença de pronúncia, de que se arregimentou dos fatos produzidos exclusivamente na fase inquisitorial para a ostentação de uma sentença de pronúncia. Logo, deveria, sim, chegar-se a uma conclusão de, no mínimo, uma impronúncia. Ao passo de que, no bojo da construção da ação penal, e eu tive essa cautela de fazer leitura, não ratificou, não há os mínimos indícios, inclusive os dois outros cidadãos que estão presos foram ouvidos na fase judicial e não falar de nenhuma participação do Arthur Micael. Logo, deve ser sim anterior a um pleito subsidiário, ao que é o recurso da impronúncia ou da despronúncia, de que fosse conhecida a absolvição sumária com arrangimento do artigo 415, inciso 2º. Não ficar comprovado de que o senhor Arthur Micael teve qualquer participação, seja na condição de mandante ou de partícipe no intento criminoso do qual gravita o presente recurso em sentido estrito. No mais, Excelência, não sendo essa posição do voto relator, bem como acompanhamentos vogais pela despronúncia em face do pleito de absolvição do 415, inciso 2º, no caso em óbice, como pedido subsidiário, e aí eu faço na condição de orador do qual agora, seria assim a questão da impronúncia, já que num polo nós temos a materialidade do delito e no outro fica fragilizado os indícios de autoria suportados pelo recorrente Arthur Micael. Logo, não seria uma construção legal dentro dos ditames da lei que eu suportasse a segunda fase do Tribunal do Júri sendo elevada ao plenário do Tribunal do Júri. Ainda que há uma construção de um princípio pró-societário de que no momento do juízo de admissibilidade, o juízo possa fazer esse suporte probatório mínimo e aí eu dar-lhe a condição de pronunciar o réu, é importante que seja ratificado que a construção desse princípio ele não tem nenhum amparo legal a não ser na doutrina. E há uma crítica de que deveria sim haver uma reforma no que tange esse procedimento do Tribunal do Júri, porque me parece que há uma construção pelo legislador de que seria exclusivamente, tem se tornado isso pelas turmas e pelas câmaras criminais, um juízo de passagem. Ou seja, a materialidade do delito, fulano disse que ciclano participou, então vou aqui pronunciá-lo. E quando chega em grau de recurso, através do recurso em sentido estrito, que é um recurso necessário e legal para se recorrer dessas decisões de pronúncia, tem sido ratificado dizendo, olha, competência constitucional para apreciação deste julgo é o plenário do Tribunal do Júri. É o plenário do Tribunal do Júri. Logo, mantém a pronúncia. E aí é importante de que nós, ainda que, havendo fragilidade quando esses dois momentos, esses pressupostos necessários para a aferição da admissibilidade, o julgador tenha esta cautela de não manter a pronúncia ou de pronunciar o réu, alavancando ele a condição de réu também para o Tribunal do Júri, sendo julgado por 7 pessoas que são captadas num passo de mágica lá do tecido social, do seio da sociedade, para julgar o seu par, sem um mínimo indício de prova. Essa é a necessária, isso é a necessária aferição por parte do julgador. No outro ponto, Excelência, além do artigo 121, o recorrente foi pronunciado no parágrafo 2º, inciso 1º,
um motivo torpe. E sustenta essa torpeza para fundamentar a sua decisão de pronúncia o juízo monocrático de que haveria a questão de vingança entre o recorrente, Arthur Micael, e a vítima, por possivelmente a vítima ter matado o amigo do ora recorrente. Isso não fica caracterizado, nem muito menos é ratificado em juízo. Logo, o motivo da torpeza, o motivo torpe, ele é a própria putrefação do espírito humano, é abjeto, é vil, é degradante. Aí sim haria encosto legal para se anuir com a condição desta qualificadora. Logo, nós pleiteamos o afastamento dessa qualificadora, caso o relator e os senhores vogais não anuem com o pleito da defesa, no primeiro momento, pela absolvição, sumário do artigo 415, segundo, ou como pedido subsidiário à despronúncia ou à impronúncia do recorrente Arthur Micael. Mantida a pronúncia, requer o afastamento dessa qualificadora pelos motivos já esposados aqui pelo esse neófito orador, bem como, além de tudo, ainda pela conexão que há próprio do rito do tribunal do júri, do procedimento do tribunal do júri, foi pronunciado o recorrente pela lei 12.850/2003, lá no parágrafo 2º, dizendo que este pertenceria a uma organização criminosa. Excelências. E aí há uma atipicidade da conduta, uma tecnia, e não tenho nenhuma reserva quanto a isso, porque ofende inclusivamente o próprio parágrafo 1º da própria 12.850, que trata do crime de organização criminosa. É necessário 4 indivíduos para se iniciar o enfrentamento ou não de que há uma organização criminosa. E aqui não se pode impulsionar no campo abstrato um outro agente que sequer o enfrentou em qualquer ação penal, tenha gravitado em qualquer ação penal, para anuir o quarto elemento aqui nesta ação penal. Quarto elemento, esses elementos do crime, não elementos. E aí eu me afasto com esse conceito quando se trata da alcunha de elementos a pessoas. Tá, excelência? Por a tipicidade da conduta, a própria tecnia da unção da 12.850 requer também um afastamento, caso não seja o entendimento de vossas excelências pela absolvição sumária do 415, muito menos pela despronúncia, mantendo a impronúncia. Excelência, esse é o pleito da defesa. Eu quero aqui externar as minhas condolências a mais de 454 mil pessoas que perderam suas vidas decorrentes da Covid. Eu já perdi alguns amigos e tive um amigo meu que passou 11 dias hospitalizado e recebeu alta. Eu quero desejar uma recuperação rápida ao desembargador Gils e externar minhas excusas quanto à minha falta da sustentação oral na última sessão, porque também tive um filho acometido não da Covid, mas por um vírus, e vi o quanto essas famílias, dessas 454 pessoas que perderam suas vidas, têm sofrido. Desculpe pela emoção, um bom dia a todos e um bom trabalho. Parabéns, doutor Fernandes, pela brilhante sustentação oral. Doutor Roberto Guedes, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, primeiro quero, após a sustentação oral do doutor Fernandes, eu submeto à Câmara a retirada de pauta do processo e trarei na sessão do próximo dia 8. De mesa, não é isso, doutor Guedes? Mas eu deixando ele em mesa, eu teria que trazer no dia 1º. Não, porque tirar de pauta... de pauta não pode. Não pode. Já Então, foi iniciado permanece em mesa. O julgamento é suspenso e aí Vossa Excelência traz... No dia 8. Dia 8 aí tem a necessidade da participação do desembargador Amilcar. Dia 8, vai poder, desembargador? Dia 8 é que dia? Deixa eu ver aqui no calendário, por favor. Dia 8 é uma terça-feira. Eu acho que vamos... Na próxima terça, sessão seria virtual, não haveria problema de comparecer. Mas na outra terça-feira, dia 8 de junho... E eu estou de férias já, desembargador Amilcar. Não é nem por a ausência de Vossa Excelência, mas aí eu já... E tem que estar o colegiado completo, eu vou estar em gozo de férias a partir do dia 7. Só retorno no dia
Deixa eu ver aqui, dia 16. Então, vamos fazer o seguinte, no próximo dia 1º? Dia 1º, então. Não. Próxima sessão, não é isso? Próxima sessão. Próxima Então- sessão, dia terça-feira, não é isso? Terça-feira, desembargador Hamilton. Pode ser? Ok, pode, eu comparecerei. Então, proclamar o resultado parcial. Após a sustentação oral feita pelo advogado doutor Fernandes Braga, o relator sugeriu suspender o julgamento, comprometendo-se a trazer o processo em mesa na próxima sessão, dia 1º de junho. Isso é isso? Isso. Doutor Fernandes, Presidente. forte abraço, saúde e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Senhor presidente, 10 segundos. Eu concluí a minha sustentação e esqueci de fazer menção ao desembargador Amilcar Maia e ao Dr. Roberto Guedes, que nos deixa aqui na Câmara Criminal. Eu quero dizer da satisfação de sustentar, ser orador no julgo na presença de Vossas Excelências. O Tribunal de Justiça agradece a estatura moral, técnica e de conhecimento jurídico de Vossas Excelências. Muito obrigado, Excelência. Bom trabalho a todos, senhor presidente. Grato pela abertura novamente. Abraço, doutor Fernandes. Desembargador não. Glauber, doutor José Alves avisou que faltou energia na casa dele. Doutor Zé Alves, Deixa eu ver aqui se ele está voltando aqui. vamos aguardar aí. Momentinho, aquele. Já tá aparecendo aqui doutor Zé Alves. Enquanto isso, Ana Cláudia, vamos ver aqui, aqueles processos em que estava com dificuldade aí na visualização dos votos. É o Ainda- 41, 42 e o 43. Eu não tive 41, nenhuma 42 é a visualização. 43 é só a questão mudança. dos votos. A pizza lá que está com... Não Eu não conseguiu tive resolver. nenhuma resposta ainda, não. Quem é a pessoa do PJE que está... É Janete, desembargador. Ela tá- Eu abri aqui um Agile também, novamente, e não tive nenhuma resposta de ninguém. Enquanto 42, deixa eu ver aqui, 42. Então, o 41 e o 42 não serão votados nesta sessão, certo? 41 e 42, não mesmo. Desembargador, e tem os 55 da relatoria do desembargador Amilcar Maia, aqui o voto também Está não do foi mesmo jeito votado. também. E já vem com esse problema da sessão passada, na sessão anterior. da sessão anterior. Então, vai acumulando aí, são 3 processos. Interessante que tenha uma resposta aí de qual a razão para que a gente possa tentar resolver isso aí, Ana Cláudia. Está tendo um problema no PJE. Eu adiei alguns processos, os processos não apareceram para nós. Já foi aberto esse Então, vamos lá. chamado. O 41, que é o HC 80, 51, 28, dígito 04, ano 2021, relatoria própria, e o 42, que é o HC 80, 96, 15, 51, ano 2020, também relatoria própria, os dois não mesa. E aí vamos tentar resolver esse problema, Ana Cláudia, até a sessão seguinte. E o 55, na relatoria do desembargador Amilcar, 55. Excelência, pela ordem. Eu estou acessando aqui o 55, Excelência, eu voto. Pois é, e nem eu, nem o desembargador Guedes consegue visualizar Não. o desembargador Amilcar. Eu estou acessando aqui o voto, eu verifico aqui, eu cliquei aqui na parte, ele aparece para mim, o voto, todo do voto e o relatório. Pois é o problema do PJE. O 41, Vossa Excelência consegue visualizar? 41 e 42? 41 e 42, Excelência, esses eu não consigo visualizar, porque não aparece nada, nem o voto que o relator proferiu. Ele aparece cinza, totalmente cinza. Pronto, é o caso do 55 que aparece para mim. O 41 e 42, que eu sou relator, eu também visualizo o voto. Então, o problema é a mesma idêntico. situação. É a mesma situação. O 41 e 42, o desembargador Glauber é relator, eu não visualizo o voto, e o 55, o desembargador Amilcar, eu não visualizo. É a mesma situação. Mesma situação. A não ser que Vossa Excelência queira que eu faça aqui algum resumo, e a gente fazer o resumo nos seus dois, para não ficar pendente, proclamar por julgado e a gente mandar com que o registre em ata os votos, para não ficarem
indefinidamente pendente. Perfeito, pode ser. Então, começamos aí por Vossa Excelência, no 55, deixa eu fazer o pregão aqui. 55. É o HC 805434, de 70 do ano 2021. O relator é o desembargador Amilcar Maia, impetrante desembargador Amilcar, e paciente e autoridade coatora, se Vossa Excelência puder identificar aí, porque aqui Deixa eu ver aqui, eu abri aqui o relatório, senhor presidente. Trata-se de habeas corpus, pedido liminar impetrado pelo Ministério Público em favor de Francisco Leandro Lima, e sob a alegação de estar o mesmo sofrendo constrangimento ilegal por parte da juíza de direito de plantão diurno, civil e criminal da região 4 da comarca de Mossoró. Eu vou fazer o relatório, como não tiver acesso, apenas um breve comentário, que aí passaremos à conclusão. Nas razões do item, informou o impetrante que o paciente foi preso em 2 de maio de 21, suposta a prática do crime previsto 147 e 129, parágrafo 9º, ambos do Código Penal, combinado com a Lei 11.340, de 2006, em desfavor de sua companheira Maria Luísa Sampaio. Aduziu em síntese que a prisão preventiva é ilegal, uma vez que decretada de ofício, ou seja, sem requerimento do Ministério Público, do assento de acusação da autoridade policial. Afirmou outro sim, que no juízo ACOL, o membro do Ministério Público emitiu parecer opinando pela concessão da liberdade provisória do paciente mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas nos incisos 1, 2, 3, 4 e 7 do artigo 319 do Código de Processo Penal, bem como pelo deferimento de medidas protetivas previstas no artigo 22, inciso 3º, a linha A e B, da Lei 11.340 de 2006. Seguiu afirmando que, com o advento da Lei 13.964 de 2019, deixou de existir a decretação de prisão cautelar de ofício, sendo legal o cerceamento do paciente, conforme preceito do artigo 311 do Código de Processo Penal. E, diante da apontada ilegalidade, requer a concessão liminar da ordem impetrada para que fosse relaxada a prisão preventiva mediante fixação de medidas cautelares estabelecidas no inciso 1, 2, 3, 4 e 7 do artigo 309 do Código de Processo e das medidas protetivas já referidas. Pugnou pela confirmação da ordem no mérito. Acochou documentos. A liminar foi deferida na ocasião e a autoridade impetrada não prestou os esclarecimentos. Instada a se pronunciar, a 14ª Procuradoria opinou pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus impetrada para confirmar a liminar que determinou a estrutura do paciente, substituindo a prisão pelas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Senhor presidente, fiz a leitura do relatório, pois como os senhores não tiveram acesso, pois o mesmo explica as próprias razões de decidir. No voto aqui eu trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça a respeito dessa situação, e faço a transição apenas de um aqui, habeas corpus, súmula de 997, flagrante ilegalidade, operação de prisão preventiva, vigência da Lei de 13.964 de 2009, condição de exercício de prisão em flagrante e preventiva. Ilegalidade, necessidade de prévio requerimento, constrangimento ilegal caracterizado, habeas corpus não conhecido, ordem concedida de ofício, do nosso conterrâneo, o ministro Ribeiro Dantas, o qual fiz questão de transcrever e concluo, senhor presidente, em consonância com o parecer da 14ª Procuradoria de Justiça, conhecendo e concedendo a ordem de habeas corpus para colocar em liberdade o paciente, se por outro motivo não deva continuar preso, mediante fixação de medidas cautelares estabelecidas nos incisos 1, 2, 3, 4 do artigo 319 do Código de Processo Penal e das medidas protetivas do artigo 22, inciso 3º, linha A e B, da Lei 11.340, confirmando os termos de liminar anteriormente concedidas, senhor presidente. Doutor Roberto Guedes, como vota Vossa Excelência? Acompanho o relator, Excelência. Eu também acompanho o relator, proclamo o resultado, ordem concedida à unanimidade nos termos do voto do relator. 55 julgada à unanimidade, Ana Cláudia. Vamos aos 41 e o 42.
41, é o HC 80-5128, de 04, ano 2021. O impetrante é Dr. Vivêncio Moura Jacome, paciente Nelson Fernandes de Araújo, autoridade coatora, o juiz de direito da Vara Única da Comarca de Marizal. Esse processo, o julgamento foi iniciado na sessão passada e, após a sustentação oral, foi suspenso e, em gabinete, eu analisei o processo e a questão preliminar trazida, suscitada pelo Ministério Público. Eu estou dispensando, desembargador Amilcar, a leitura do relatório, porque nesse caso nós já tivemos, inclusive, a sustentação oral. Exato. Então, aí eu estou rejeitando a preliminar de prejudicialidade apresentada pelo Ministério Público. Naquela oportunidade, eu já tinha feito referência a um precedente do STJ. Temos aqui também na Câmara Criminal, no sentido de que a superveniência de um novo título judicial que justifique a segregação cautelar, se não inova nos fundamentos, ele não traz prejuízo à análise do habeas corpus. Então, eu estou rejeitando a preliminar suscitada pelo Ministério Público de perda superveniente do objeto. Com relação à preliminar, alguma divergência? Não. Não há divergência. Doutor Roberto Guedes também, de acordo? Também, excelente, de acordo. E no mérito, eu digo o seguinte, o paciente, ele responde pelo crime de tráfico, de associação para o tráfico e também o artigo 40, tendo aí atendidos os pressupostos para a prisão cautelar e também os fundamentos, eu entendo que permanecem rígidos. Ele respondeu a todo o processo preso e agora sentenciado, condenado a uma pena que em regime fechado, maior razão se vê aí para que tenha ele preservada a segregação cautelar. Eu, neste sentido, em resumo, eu denego a ordem em harmonia aqui com o parecer da 12ª Procuradoria de Justiça. O meu voto e desembargador Amilcar Maia, como vota Vossa Excelência? Acompanhe Vossa Excelência. Doutor Roberto Guedes? Também, excelência, acompanhe. Então, julgada a unanimidade nos termos do voto do relator, Ana Cláudia, o 41. O 42, eu vou tentar resumir aqui o relatório. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de Erison Luan Patrocínio Barbosa, apontando como autoridade coatora o juiz de direito da primeira vara da comarca de João Câmara. Extrai dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 1º de julho do ano 2020 pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33 caput da Lei 11.343 de 2006 e artigo 12 da Lei 10.826 de 2003. Sustentou impetrante constrangimento ilegal da prisão preventiva do paciente, tendo em vista a ausência dos requisitos para a sua decretação, uma vez que a decisão monocrática está baseada em fundamentos genéricos. Sustentou haver constrangimento ilegal, disse ainda a impetração que existem várias nulidades no processo principal, quais sejam a ausência de comunicação do flagrante delito à Defensoria Pública do Rio Grande do Norte, b, a inexistência de intimação do órgão defensorial para a manifestação prévia à decisão homologatória do flagrante e, por fim, a ocorrência de excesso de prazo no oferecimento da denúncia. Além disso, o impetrante aduziu que, os elementos de informação que fundamentam a denúncia oferecida pelo Ministério Público nos autos da ação penal 10.02.23, dígito 10, ano 2020, são decorrentes de busca domiciliar ilícita, efetivada ao arrepio das normas legais e constitucionais pátrias, em especial da sagrada inviolabilidade domiciliar, o que demanda o reconhecimento de sua nulidade com o consequente e necessário trancamento da ação penal por falência de justa causa, fecho aspas.
ao final concluiu pugnando pela concessão da ordem liminarmente para que, 1, seja suspenso o processo penal já mencionado e, no mérito, o seu trancamento. 2, haja a revogação da prisão preventiva do paciente, bem como a confirmação ao final da ação. Subsidiariamente, caso não seja acolhido, o pleito principal requeriu o reconhecimento das nulidades que viciam a custódia cautelar do paciente. Juntou documentos, liminar indeferida, o juiz ao qual prestou as informações. Nessa instância, no parecer ID 86.00.129, a 11ª Promotoria de Justiça, em substituição à 6ª Procuradoria de Justiça, pugnou pelo acolhimento da preliminar de conhecimento parcial do RID, face às alegações de nulidades decorrentes de ilegalidades da prisão em flagrante e do excesso de prazo para oferecimento da denúncia. No mérito, em relação aos demais pleitos, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. A impetração informou que a autoridade apontada com a autora relaxou a prisão cautelar do paciente. E na decisão ID 87.23.326, este relator, devido à perda superveniente do objeto, declarou prejudicado o presente o RIT. A Defensoria apresentou embargos de declaração. Na ocasião, asseverou a existência de omissão, dado que este desembargador não enfrentou o pleito de trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Em decisão monocrática, reconhecia a omissão apontada e disse, aspas, acolhe os embargos os presentes aclaratórios para, na decisão de não conhecer parcialmente da ordem de habeas corpus em relação ao pleito de revogação da custódia cautelar, prejudicada em razão do relaxamento da prisão, devendo a pretensão de trancamento da ação penal ser devidamente processada e analisada. Este é o relatório. Alguma dúvida aí com relação ao relatório? Posso passar o voto? Não, excelente. Com certeza. Vou tentar resumir aqui. Eu enxergo presente os requisitos aqui para o processamento da ação penal. No caso presente, existe justa causa para o recebimento da ação em desfavor do paciente, haja visto que a conduta delituosa apurada está relacionada diretamente aos elementos de informação colhidos durante a fase investigatória, conforme destacou a autoridade coatora na decisão que recebeu a denúncia. E aí eu faço a transcrição aqui no meu voto. Disse Sua Excelência que, dando prosseguimento ao feito, recebo a denúncia oferecida em desfavor de Erison Luan Patrocínio Barbosa, como incurso nas penas do artigo 33 caput e da Lei de Tóxicos e 12 da Lei 10.826 de 2003, uma vez que presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a ausência de qualquer das hipóteses do artigo 395 do CPP. Os elementos indiciários constantes dos autos autorizam o recebimento da denúncia. Ademais, nesta fase processual, vige o princípio do in dubio pro societate, mesmo porque o acusado poderá, no decorrer do processo, trazer outros elementos comprobatórios dos fatos, sob o manto do contraditório e ampla defesa. E nas informações reforçou aquilo que já havia dito na decisão de recebimento da denúncia e não enxergo aqui nenhum, como disse a magistrada de origem, nenhuma das hipóteses do artigo 395 do CPP e, atendidos os requisitos do artigo 41 da norma de regência processual penal, eu não vejo razão para o trancamento da ação penal. Em resumo, isso é o meu voto. Eu conheço, em parte, da ordem impetrada e, nesta extensão, em harmonia com o parecer ministerial, eu denego o presente habeas corpus. Como voto, o desembargador Amilcar Maia. Acompanhe, senhor presidente. Eu me alonguei mais porque esse era um pouco mais complicado, né? Com certeza. Doutor Roberto Guedes. Acompanho também, excelência. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator, o 41, 42 e o 55, Ana Cláudia. O 43, desembargador Amilcar, eu havia votado acompanhando parcialmente o relator, que é o doutor Roberto Guedes. E aqui a questão é tão somente da mudança de voto. Eu mudei o meu voto
porque o desembargador Roberto Guedes ele fez a adequação, não é isso, doutor Roberto Guedes? Mas Vossa Excelência ainda não proferiu, estava só o virtual aqui, Vossa Excelência vai fazer... Não, aqui é porque eu estava registrando aqui, eu vi que tinha esse, eu acho que foi um que o doutor Guedes pediu para que fosse devolvido para reexame, não foi isso? É isso mesmo, né? Mas é porque na ficha está aparecendo o voto concordando parcialmente de ambos. Aí. Mas esse não é HC não, doutor Glauber. Não, isso é apelação. É apelação. É o seguinte... Está me atrapalhando tudo aqui. Só um instantinho, doutor Roberto. Doutor Zé Alves. Desembargador Glauber. Estou lhe ouvindo. Desembargador Glauber, eu peço desculpas, mas faltou energia aqui em casa e o celular está descarregando. Eu vou antecipar toda a minha posição com relação aos pareceres orais. Eu já analisei, em relação de Vossa Excelência, a minha posição é contrária, que se trata da justiça gratuita, é uma posição reiterada, artigo 98 e 99 do Código de Processo Civil, então é contrária à posição de Vossa Excelência, pelo não acolhimento da preliminar. Em relação do doutor Roberto Guedes, eu analisei, tive o cuidado de analisar, tive a colaboração de doutor Daniel e doutor Márcio, são assessores, e concordo com o acatamento da preliminar de prescrição, a preliminar de mérito de prescrição que foi levantada. Estou com 6% de bateria aqui, sem energia. Tranquilo, não se preocupe. Então, eu peço desculpas a Vossa Excelência, aos desembargadores e todos que se encontram na sala, mas é uma impossibilidade técnica, eu não tenho como continuar. Doutor Zé, só aproveitar aqui, nos demais, algum destaque da pauta, da relatoria do desembargador Amilcar, doutor Roberto Guedes, e também na minha relatoria? Nenhum destaque na pauta? Nenhum destaque. Perfeito. Então, a qualquer momento eu não vou ter mais acesso, então já estou antecipando minhas posições, que eu estou com 6% agora de carga na bateria. Tranquilo, mas vamos lá. Então, vamos aproveitar esses 6% de bateria. O 43 é justamente esse que o procurador doutor José Alves já adiantou a posição do Ministério Público, acolhendo aí a prejudicial de mérito de prescrição. Não é isso, doutor Roberto Guedes? É isso. Que é o apelo criminal 10.0286, diz 49, o ano 2013, em que é apelante o Ellison Carlos Dantas Ribeiro, apelado ao Ministério Público do Rio Grande do Norte. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Roberto. Senhor presidente, eu vou ler aqui a emenda. Pois não. Eu acho que resolve. Penal e processual, penal, apelação criminal, crime de responsabilidade, artigo 1, inciso 8º, da Lei 2001, base de 1967. Materialidade e autoria demonstrada quanto SATS. Crime formal. Tem necessidade de resultado naturalístico para sua caracterização. E subsistência da tese absolutória. Dosimetria. Cálculo na primeira fase, entabulado na pauta das premissas legais equivocadas em desentendimento à diretriz de 1/8 estabelecida pelo STJ. Redimensionamento imperativo, com o subsequente reconhecimento de uma das causas de extinção da punibilidade pelo decurso do tempo. Conhecimento e provimento parcial, com reconhecimento de ofício da prescrição retroativa. É assim que caminha o voto, excelência. Eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência e desembargador Amilcar Maia, como vota. Tudo bem, excelência, acompanho. Então, julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O 32, vamos julgar, que é na minha relatoria, que demandava aí, e o doutor José Alves já adiantou o parecer oral. Eu trago uma preliminar de não conhecimento do pleito de justiça gratuita, dizendo ser da competência da Vara da Execução Penal. O doutor José Alves tem uma opinião já conhecida aqui da Câmara Criminal e que acabou de externar. Entende ele que dessa matéria deve ser enfrentada aqui pelo colegiado. Desembargador Amilcar não faz parte dessa composição originária que tem essa posição firmada. E aí, com relação a essa preliminar, desembargador Amilcar, é o 32. O 32 é o apelo criminal número 80.33.17, dígito 17, ano 2021, apelante Francisco Juan dos Anjos Alves, defensor público Dr. Vinícius Araújo da Silva, apelado Ministério Público, eu sou o relator, e que
tem essa preliminar que eu suscito, de não conhecimento parcial do apelo, referente à matéria da justiça gratuita, dizendo ser da competência do juiz da execução penal. O parecer oral do Ministério Público é contrário, entender que a matéria deve ser enfrentada. Nesse aspecto, o desembargador Amilcar Maia, como vota Vossa Excelência. Eu não vim aqui para revolucionar, então é a posição da Corte, se, como Vossa Excelência mencionou, não é? Então eu estou acompanhando. Doutor Roberto Guedes já... Também, Excelência, já tem preferido o voto. Já tem voto nesse sentido. Então, no mérito, o recurso ele é conhecido e provido. Pleito de fixação da pena base no mínimo legal, possibilidade, circunstâncias judiciais valoradas de forma inidônea, redimensionamento que se impõe, apelo parcialmente conhecido e que eu dou provimento. Então, no mérito, ratificam os votos já registrados, desembargador Amilcar, doutor Com certeza. Roberto, então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Vamos aproveitar ainda a bateria do doutor Zé Alves, nós temos o processo em segredo de justiça. 2%, Excelência. Então, esses podemos deixar para a sessão seguinte, doutor Guedes? Eu acho que sim, Excelência, porque se ele não participar, verdade. vai gerar nulidade. Então, vamos deixar e também o sigiloso, não? São dois, não é isso? Então, exato. Então, ficaria para a próxima sessão? Próxima sessão, vamos lá, só identificá-los aqui. É o 22, que é o apelo criminal número 10.0113, dígito 10, ano 2018. E o 34. Apelante I da SL, advogado doutor Emanuel Alves Lopes, apelado do Ministério Público, relator doutor Roberto Guedes, eu sou o revisor, então fica para a sessão seguinte. Esse 33 também é de segredo de justiça, né? E o 33, cara, deixa eu ver. É porque esse tinha sustentação oral, esse do 22, embargador Amilcar. E o outro é um... Desembargador Glauber. Oi, doutor Zé Alves. Como a bateria está arriando, eu não quero criar nenhum empecilho. Então, se for do entendimento, houver esse entendimento da Câmara Criminal, eu adianto a posição do Ministério Público vai ser mantida em relação às sustentações orais, notadamente, caso tiver réu preso, tratado de habeas corpus, o que for, eu adianto que, da parte do Ministério Público, não há arguição nenhuma de nulidade do julgamento, caso a Câmara entenda de proceder ao julgamento. Já adianta, antecipa a posição, que é a posição externada nos pareceres do Ministério Público. Doutor Zé Alves, mas é porque esse 22 ele tem essa sustentação oral e tem o 34 do desembargador Amilcar, que é o 10.40.20. Exato. É isso? Dígito 85 a 2020, que aqui tem pedido de prisão, é melhor que a gente, não é isso? Deixe para analisar com a presença do representante do Ministério Público. Então, esses dois ficam para a sessão seguinte, Ana Cláudia. Certo? Os demais, todos, a votação é virtual. O Ministério Público disse que não tem nenhum destaque, já teve acesso. Resta tão somente a gente fazer a proclamação aqui. A votação está consolidada no sistema. Eu inicio pelo gabinete mais antigo aqui, na Câmara Criminal. O doutor Roberto Guedes, algum processo que tenha destaque? Nenhum processo, Excelência, com nenhum destaque. Nenhum, desembargador Amilcar, algum destaque? Também não. Nenhum. Eu também não tenho, então proclamo todos na relatoria e estão sendo aí espelhados aí na tela do doutor Roberto Guedes, à exceção do 22 e do 34. 32 e 34, Excelência. 22 não, Guedes? 22 e 34. 22 e 34, isso. 22 e 34. Todos julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Desembargador Amilcar Maia, na relatoria de Vossa Excelência, algum que tenha destaque? Não, Excelência. Não há. Então, eu também não tenho nenhum destaque nos processos de Vossa Excelência. Doutor Roberto Guedes? Nenhuma, Excelência. Então, todos julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Lembrando que todos os processos são eletrônicos, temos acesso aqui antecipado e, inclusive, o voto é computado antecipadamente. Então, julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Por fim, na minha relatoria, Ana Cláudia, deixou de espelhar aí. Na minha relatoria, que tinha destaque, que demandava o parecer oral do representante do Ministério Público, já foi julgado, é o
2. Os demais eu não tenho nenhum destaque. Desembargador Amilcar, doutor Roberto Guedes. Também não. Nenhuma excelência. Então, todos julgados à unanimidade nos termos do voto do relator, conforme o voto registrado no sistema. Algum processo em mesa que não tenha sido apregoado, independente de pauta, extra pauta? Senhor presidente, depois que foi proclamado o resultado, o voto do Vossa Excelência do 41 e 42 apareceu aqui. E esse 43, que é da relatoria do Dr. Guedes, que tem... Sim. Como é que ficou? Porque há uma previsão de acompanhamento parcial, não é isso? Não sei. Pois é, era o meu voto, inclusive eu tinha feito o voto escrito, mas aí o doutor Roberto Guedes ele retirou de mesa e adequou ao voto que eu havia proferido. Então pronto, deixou de haver aquela divergência e aí não seria mais um acompanhamento parcial, e sim total. Então, aí eu já tentei modificar no sistema e não consigo. É isso aí que eu estava, também não consegue modificar no sistema, está travado. Então, fazer constar em ato para que ela faça, comunique ao PJE para que faça a adequação, que no 43 é unanimidade. Perfeito, exatamente. Adão Glauber, voltaram aqui, voltou a aparecer os votos, como o desembargador Amilcar já disse. E agora não tem o voto. Aqui não tem o voto do desembargador Amilcar registrado, nem do Dr. Roberto Guedes. O meu eu registrei, eu consegui registrar no 42. O desembargador Amilcar apareceu aqui, o 55 também agora para mim. E o 42 eu registrei. Eu não tinha votado, e agora, deixa eu ver aqui, e consegui registrar o meu voto, Guedes, no 55. Eu não tinha registrado porque não aparecia. Registrei oralmente, né, Ana Cláudia? Sim, senhor. Guedes, mas se você tentar, você consegue agora 55 aí, Guedes? Eu consegui registrar no 42. No 41, ele, apesar de dizer que eu estou com voto acompanhando, mas ele não registrou no sistema. Não aparece não no 41. E aí fica registrado em ata e fica para resolver isso aí com o pessoal do PJE, né, Cláudio? 41, 42, a unanimidade e o 55 também. Além disso, mais algum outro questionamento aí, desembargador Amilcar, doutor Guedes? Não, na terça-feira, nossa sessão, eu virei participar já com a previsão do retorno do desembargador Gilson, não é isso? Certo. Então, terão as sustentações orais, eu devo entrar na sessão para concluir aquele julgamento pendente do doutor Guedes por volta das 9 horas. Combinado, amigo. Então, já proferiu o voto aqui no 41, 42, 55 já. Perfeito. Então, doutor Guedes, terça-feira, Vossa Excelência também estará conosco aqui, né, para participar. Pronto, então, doutor Guedes, vamos combinar para ir por volta das 9 horas, 9h10. Pronto, eu chego um pouco mais cedo, mas eu fico aguardando 9 horas, Excelência. Tá ok. Então, vou declarar encerrada às 9 horas e 50. E o 43 adequou aqui. A questão já está registrado aí em ata, Ana Cláudia vai resolver com o PJE. Às 9 horas e 53 minutos, eu declaro encerrada a presente sessão.